Capítulo 1. O baú das memórias. Ô meu filho, chega mais perto desse fogão. A noite tá fria e não tem nada melhor que o calorzinho das brasas para esquentar o corpo e a alma. Vou lhe contar umas histórias que meu avô me contava, que o avô dele contou para ele e que agora eu passo para você igual uma herança de família que não se perde. Você sabe, né? Aqui no interior, quando a noite cai e o escuro toma conta de tudo, a gente fica pertinho um do outro, não só para o calor, mas também para espantar os arrepios que as histórias trazem. É nesses momentos que as lendas ganham vida, saem da boca dos mais velhos e entram nos ouvidos dos mais novos, como se fossem plantadas ali para crescer. Outro dia mesmo, seu Zé Pequeno, aquele da vendinha lá da curva do rio, ficou até tarde me contando o causo antigo. Os olhos dele, já meio embaçados pelo tempo, pareciam faiscar quando ele falava das assombrações que viu na juventude. E a gente fica ali, bebendo cada palavra, sentindo o friozinho na espinha. Tem gente que acha que essas histórias é só bobagem de velho, coisa de quem não tem o que fazer. Mas eu lhe digo uma coisa: cada lenda carrega um pedacinho da nossa terra, dos nossos medos e das nossas esperanças. É como se cada causo fosse um fio numa grande colcha de retalhos que cobre e aquece nossa cultura. Você já parou para pensar que essas histórias sobreviveram por gerações sem precisar de livro nem de internet? É de boca em boca que elas viajam, mudando um pouquinho aqui, ganhando um detalhe ali, mas sempre carregando a mesma essência, o mesmo susto, o mesmo ensinamento. Pois então, nessa nossa prosa, vou lhe apresentar 10 lendas que os velhos contam por essas bandas. Algumas vão lhe fazer rir, outras vão lhe deixar arrepiado, mas todas vão mostrar um pouquinho da sabedoria que só o povo do interior tem. E antes que você me pergunte, não, eu não vi todas essas coisas com esses olhos que a terra há de comer. Algumas eu vivi, outras me contaram, e tem aquelas que todo mundo por aqui jura que aconteceu com um primo de um compadre do vizinho. Mas isso não importa muito, né não? O que vale é a história em si, o que ela desperta em nós. Então ajeite aí sua cadeira, pegue um cafezinho, tem fresco ali na garrafa e abra bem os ouvidos. Vamos viajar juntos por esses causos que os antigos nos deixaram, como quem passa um tesouro de geração em geração. Capítulo 2. A comadre Fulozinha e o caçador teimoso. Vou começar falando da comadre Fulozinha, uma figura que todo mateiro conhece e respeita. Dizem que ela é uma caboclinha de cabelos longos e desgrenhados que protege as matas e os bichos. Seu Tonho Caçador, lá das bandas do Brejo Grande, era conhecido pela pontaria certeira e pela teimosia ainda maior. Num dia de lua cheia, contrariando todos os conselhos dos mais velhos, ele resolveu caçar na área que o povo dizia ser protegida pela comadre Fulozinha. Besteira, ele dizia, batendo no peito. Lenda para assustar menino pequeno. Vou trazer uma capivara gorda hoje à noite e fazer uma feijoada que vocês vão se lambuzar. A espingarda nas costas, o facão na cintura e os cachorros na frente, ele saiu quando o sol já se escondia por trás dos morros. Os vizinhos só balançavam a cabeça, já prevendo o desfecho daquela história. Mal entrou na mata fechada, seu Tonho começou a sentir que algo estava errado. Os cachorros, sempre valentes, agora andavam com o rabo entre as pernas, choramingando baixinho. O vento soprava diferente, assobiando entre as folhas como se quisesse contar segredos. É só o vento, ele tentava se convencer, enquanto avançava cada vez mais fundo na escuridão. Foi quando ele ouviu um assobio fino e comprido, que parecia vir de todo lado ao mesmo tempo. Os cachorros uivaram e dispararam de volta para o caminho de casa, abandonando o dono à própria sorte. "Quem tá aí?" gritou seu Tonho, já com a voz trêmula. O silêncio foi a única resposta. Mas um silêncio pesado, daqueles que parece que vai te engolir,
Até os grilos e sapos tinham parado de cantar. Ele continuou andando, agora mais devagar, com o dedo no gatilho da espingarda. Foi quando viu um vulto passar rapidamente entre as árvores, depois outro, e mais outro. Era como se alguém estivesse circulando ao redor dele, cada vez mais perto. De repente, todos os caminhos pareciam iguais. As árvores, que seu Tonho conhecia como a palma da mão, agora pareciam diferentes, como se tivessem mudado de lugar. Ele estava perdido. Eu só quero voltar para casa, ele murmurou, já sem o orgulho de antes. Foi então que sentiu alguém trançando seu cabelo. Mãos pequenas e ágeis faziam tranças apertadas, enquanto ele, paralisado de medo, não conseguia se mover. O cheiro de mato e mel invadiu suas narinas, e uma risadinha infantil ecoou na floresta. A mata é minha, caçador, sussurrou uma voz fininha em seu ouvido. Os bichos são meus filhos, as árvores são minhas irmãs. Quem vem aqui com respeito leva a bênção, quem vem com ganância leva a lição. Seu Tonho só foi encontrado na manhã seguinte, sentado ao pé de uma jaqueira, com o olhar perdido e o cabelo todo trançado em nós, impossíveis de desmanchar. A espingarda estava quebrada ao meio, como um graveto. Daquele dia em diante, ele nunca mais caçou. Virou até defensor da mata, brigando com quem tentasse derrubar uma árvore ou maltratar os bichos. Quando alguém perguntava o motivo da mudança, ele só respondia: a comadre Fulozinha me ensinou o respeito, e eu aprendi. Você pode achar que é só história de um homem que se perdeu na mata e ficou com o juízo meio atrapalhado. Mas eu lhe digo, se for caçar ou andar pelo mato, leve sempre um pouco de fumo ou uns doces coloridos para deixar nas trilhas. É o agrado que a comadre gosta. E se ouvir um assobio comprido respondendo ao seu, é melhor voltar. Ela está avisando que é hora de respeitar o território dela. Capítulo 3. O segredo da botija enterrada. Agora vou lhe contar sobre as botijas, esses tesouros enterrados que tanto mexem com a imaginação do povo dessas bandas. No tempo antigo, quando não existia banco, o povo guardava suas economias enterrando potes de barro cheios de moedas e joias debaixo do chão batido das casas. Meu compadre Zé do Alho, um velho magricela que morava numa casinha de taipa lá, pros lados do riacho, vivia contando que seu avô tinha enterrado uma botija em algum lugar da propriedade, mas morreu sem contar onde estava. É tradição, ele explicava, remexendo as brasas do fogão com um graveto. Os antigos acreditavam que a alma só descansava em paz quando passava o segredo da botija para alguém da família. Mas tem que ser em sonho, nunca em vida. E foi num sonho que a coisa aconteceu. Numa noite de tempestade, quando os relâmpagos cortavam o céu igual facão afiado, Zé acordou suando frio. Tinha sonhado com o avô, um homem que ele mal conheceu, mas reconheceu no sonho. O velho estava em pé ao lado da cama, com uma roupa branca e um chapéu de couro apontando para o lado de fora da casa. Siga o caminho das pedras brancas, conte 7 passos do pé do juazeiro, cave na direção do sol nascente. A botija está lá, esperando por você. Mas lembre-se, quem cava botija não pode ter ganância, nem pode contar para ninguém até ter o tesouro nas mãos. Zé passou o dia seguinte inquieto, esperando a noite cair. Não contou nem para a mulher sobre o sonho. Quando todos dormiam, pegou uma enxada e uma lamparina e saiu sorrateiro, igual menino fazendo arte. Encontrou as pedras brancas, contou os 7 passos a partir do juazeiro velho e começou a cavar na direção que o sol nasce. O suor escorria, mesmo na noite fria, e o coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. A enxada bateu em algo duro depois de um tempo. Achei! Pensou, e cavou com mais força, até que suas mãos tocaram algo redondo e frio.
Era um pote de barro, pesado e bem fechado. Nesse momento exato, Zé ouviu um barulho esquisito atrás dele. Virou-se devagar e, no clarão fraco da lamparina, viu um bode preto, enorme, com olhos que pareciam duas brasas vivas. O bicho olhava fixo para ele, sem se mexer. Zé sentiu o corpo gelar. Todo mundo sabe que quando aparece um bode preto durante a busca por uma botija, é o cujo ruim tentando tomar o tesouro. Ele lembrou dos ensinamentos do pai: não demonstrar medo nem ganância. Essa botija é minha por direito. Meu avô mandou eu vir buscar, disse firme, encarando o bode. O bicho bufou, bateu os cascos no chão 3 vezes e sumiu na escuridão como se nunca tivesse estado ali. Com as mãos tremendo, Zé abriu o pote. Dentro, moedas de ouro reluziam, junto com algumas joias antigas. Nada que fizesse dele um homem rico, mas o suficiente para melhorar a vida e ajudar os filhos a estudar na cidade. Quando voltou para casa, a mulher estava sentada na cozinha, esperando com uma xícara de café quente. Achou o que estava procurando? Ela perguntou, sem surpresa na voz. Zé quase deixou a botija cair. Como você sabia? Ela sorriu, servindo mais café. Seu avô também apareceu no meu sonho. Disse que você ia precisar de alguém para acreditar em você quando voltasse com a botija. E que era para fazer um café bem forte. Essa história do Zé pode parecer fantasia, mas tem um tantinho de verdade misturada com a crença. Por essas terras, muita gente ainda sonha com parentes mortos, revelando onde estão tesouros enterrados. Alguns até acham. E sempre tem um bode, uma cobra ou alguma assombração guardando o local. Se um dia você sonhar com um parente falecido, mostrando onde tem dinheiro enterrado, vá sozinho. Nunca conte para ninguém antes de achar e, principalmente, não demonstre medo nem ganância. A botija é para quem merece, não para quem cobiça. Capítulo 4. A história do caboclo d'água. Você já ouviu falar do caboclo d'água? Pois nos rios e açudes dessas bandas, ele é figura respeitada por todo pescador que se preze. Dizem que ele é um ser metade homem, metade peixe, com a pele escamosa e os olhos grandes como 2 pires. Mora nas profundezas dos rios e tem um gosto peculiar. Adora pregar peças nos pescadores, especialmente naqueles que são gananciosos ou que maltratam as águas. Joaquim Pescador conhecia bem essa lenda, mas nunca deu muito crédito. Toda vez que alguém mencionava o caboclo d'água durante as rodas de conversa na beira do rio São Francisco, ele ria e chamava de conversa fiada de pescador sem peixe para mostrar. Era conhecido por sua canoa vermelha e pela quantidade absurda de peixes que conseguia pegar, mesmo quando ninguém mais conseguia nada. O segredo, que ele não contava para ninguém, era que usava redes de malha fina, proibidas por lei porque pegam até os peixinhos que ainda não cresceram. Um dia o caboclo d'água vai lhe dar um corretivo, alertava seu manezinho, o pescador mais velho da região. Ele não gosta de quem maltrata o rio. Se ele aparecer, eu convido ele para tomar uma cachaçinha, zombava Joaquim, jogando a rede no rio. Foi numa sexta-feira de lua nova que tudo aconteceu. Joaquim tinha ido pescar sozinho, remando sua canoa vermelha até uma parte mais funda do rio, onde sabia que os surubins se escondiam. A noite estava escura como breu, sem estrelas, apenas com o reflexo trêmulo da lamparina na água. Ele jogou a rede proibida e ficou esperando, tomando goles de cachaça para espantar o frio. De repente, sentiu que algo pesado tinha caído na rede. Um surubim gigante, pensou, já imaginando a inveja dos outros pescadores quando mostrasse o peixão. Começou a puxar a rede, mas ela estava muito pesada, mais do que qualquer peixe que já tivesse pescado. Ele puxava, e a rede parecia ficar mais pesada a cada puxão. Foi quando notou que a água ao redor da canoa começou a borbulhar, como se estivesse fervendo. Um cheiro forte de lodo e peixe encheu o ar,
e a canoa começou a girar lentamente, mesmo sem vento. "Quem tá aí?" gritou Joaquim, já sentindo o medo subir pela espinha. Uma risada gutural veio de dentro da água, ecoando na noite silenciosa. Depois, uma voz rouca que parecia vir do fundo do rio. "Sou eu, pescador, o dono destas águas que você maltrata." Joaquim viu então 2 mãos escamosas segurando a borda de sua canoa. Depois, uma cabeça emergiu. Era um ser estranho com feições humanas, mas a pele coberta de escamas esverdeadas e olhos grandes e redondos que brilhavam no escuro. O caboclo d'água, gaguejou Joaquim, largando a rede de susto. "Em carne, escama e osso", respondeu o ser, com um sorriso que mostrava dentes pontiagudos como de piranhas. "Vim cobrar o respeito que você não tem pelo meu rio." Com um movimento rápido, o caboclo d'água virou a canoa. Joaquim caiu na água fria e tentou nadar, mas sentiu algo puxando suas pernas para o fundo. Desesperado, ele se debatia, mas era como lutar contra a correnteza. "Me ajude, eu prometo que mudo", gritou engolindo água. O puxão parou imediatamente e Joaquim se viu flutuando como se mãos invisíveis o mantivessem à tona. "Promessas de homem assustado valem pouco", disse o caboclo, nadando ao redor dele como um peixe. "Preciso de provas." "Qualquer coisa, faço qualquer coisa", implorou o pescador. O caboclo d'água fez então um pedido. Joaquim deveria se tornar guardião do rio, impedir que outros pescadores usassem redes proibidas e ensinar as crianças a respeitarem as águas e seus habitantes. Em troca, nunca mais passaria um dia sem pegar peixe, mas apenas o suficiente para alimentar sua família. Com o coração ainda disparado, Joaquim aceitou o trato. No dia seguinte, para espanto de todos, ele quebrou suas redes ilegais em praça pública e começou a contar sua história. Muitos riram, achando que era só mais uma história de pescador, mas aos poucos perceberam a mudança nele. Anos depois, Joaquim se tornou o homem mais respeitado entre os pescadores. Quando alguém perguntava sobre aquela noite, ele apenas dizia: "O rio é como gente, tem vida, tem dono, tem regras. Quem não respeita, um dia aprende." E assim, meu amigo, é a lenda do caboclo d'água, que até hoje protege nossos rios contra os que só querem tirar sem nunca devolver. Se você for pescar, leve sempre um fumo de rolo ou umas moedas para jogar na água como oferenda. É um pequeno preço para um dia de pesca tranquilo. Capítulo 5. O mistério da árvore que chora. No meio da mata fechada, lá para os lados da Serra Velha, tem uma gameleira enorme que o povo chama de árvore que chora. É uma belezura de se ver. Tronco grosso que precisa de uns 5 homens de mãos dadas para abraçar. Raízes que saem da terra como cobras dormindo e uma copa tão vasta que faz sombra do tamanho de um terreiro. Dona Noca, parteira e benzedeira da região, era uma das poucas pessoas que não tinha medo de passar perto dessa árvore, mesmo à noite. Sempre que ia atender algum parto nas fazendas além da serra, fazia questão de parar ali, deixar uma fitinha colorida amarrada num galho e pedir licença antes de seguir viagem. "A árvore tem alma, minha filha", ela explicava para mim quando eu ainda era menina e ia com ela colher ervas no mato. "Já vi gente entrar aqui com pouco caso e sair carregado com febre alta e delírio." A história que corre de boca em boca é que há muitos e muitos anos, quando os primeiros colonos chegaram nestas terras, um grupo decidiu montar acampamento justamente onde hoje está a gameleira. Na época, dizem os antigos, era só uma árvorezinha fina começando a vida. O líder do grupo, um homem de barba ruiva e temperamento forte, ordenou que cortassem a árvore para usar a madeira. Quando o machado tocou o tronco pela primeira vez, todos juraram ouvir um gemido de dor, como de criança pequena.
É só o vento nas folhas, disse o homem da barba ruiva, mandando que continuassem. Mas ao segundo golpe, um líquido vermelho como sangue começou a escorrer do corte. O caboclo que manejava o machado largou a ferramenta e saiu correndo, apavorado. Os outros queriam ir embora dali, mas o líder, para mostrar que não tinha medo de superstições de índios, pegou ele mesmo o machado e deu um golpe forte na árvore. O gemido que se seguiu foi tão alto e doloroso que até os pássaros voaram para longe. Mais do líquido vermelho escorreu e dizem que, onde pingava no chão, nasciam pequenas flores brancas que nunca ninguém tinha visto antes. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, o homem da barba ruiva começou a gritar de dor. Seu corpo foi se contorcendo, os membros ficando duros como madeira, a pele ganhando uma textura parecida com casca de árvore. Antes do amanhecer, dizem que ele tinha se transformado em um tronco retorcido, os braços erguidos para o céu, como galhos secos. Os companheiros, horrorizados, abandonaram o local às pressas, deixando para trás todas as ferramentas e pertences. A história se espalhou, e desde então ninguém mais tentou derrubar aquela árvore. Com o passar dos anos, a gameleira cresceu forte e imponente. E um fenômeno estranho começou a acontecer. Em noites de lua cheia, a árvore chora. Um líquido transparente e perfumado escorre do tronco, e quem passa perto pode ouvir sons que parecem suspiros. Muitos dizem que é a alma daquele homem, aprisionada na árvore, pagando por sua arrogância. Outros acreditam que é o espírito da mata se manifestando, lembrando a todos sobre o respeito que a natureza merece. Dona Noca tinha uma explicação, diferente. A árvore não chora de tristeza, não. Chora de alívio porque sobreviveu. Cada lágrima dela é um lembrete de que a vida sempre encontra um jeito de continuar, mesmo depois da dor. Quando eu tinha uns 12 anos, tive uma febre, forte que nenhum remédio de farmácia resolvia. Minha mãe, desesperada, procurou Dona Noca, que mandou que me levassem até a árvore que chora numa noite de lua cheia. Coloque a menina encostada no tronco e deixe que as lágrimas da árvore molhem a testa dela, instruiu a benzedeira. Foi o que fizeram. Lembro-me vagamente de ser carregada, do cheiro forte de mato e terra molhada e da sensação fria e agradável de um líquido pingando em minha testa quente. Dizem que adormeci ali mesmo, abraçada ao tronco como quem abraça uma pessoa querida, e só acordei de manhã completamente curada da febre. Até hoje, sempre que posso, vou visitar a árvore que chora, levar uma fitinha e agradecer. Pode ser que seja só uma gameleira comum, com alguma característica que faz sair seiva em noites de lua cheia. Pode ser que a história do homem transformado seja só um causo para assustar crianças travessas. Mas uma coisa eu sei, há mistérios na natureza que a gente não consegue explicar só com a razão. E talvez seja melhor assim, porque é esse mistério que nos ensina a respeitar o que não entendemos completamente. Se um dia você passar por essas bandas e quiser conhecer a árvore que chora, eu levo você lá. Só não se esqueça de pedir licença antes de se aproximar e de levar uma fitinha colorida como presente. É o mínimo de respeito que se pode ter com uma senhora tão antiga e sábia. Capítulo 6. O vaqueiro e a visagem do meio-dia. O sol a pino no sertão é coisa séria, meu amigo. É hora que até o diabo tem medo de andar por aí, dizem os antigos. Por isso mesmo que o povo do interior respeita o horário do meio-dia. Momento de descansar na sombra, fazer uma reza, comer um bocado e tirar um cochilinho antes de voltar ao trabalho. Mas tem gente teimosa que não respeita essas tradições. Gente como Severino Vaqueiro, homem trabalhador, mas cabeça dura como poucos. Besteira, ele dizia, quando alguém falava sobre os perigos de andar a cavalo ao meio-dia. É tudo invenção de preguiçoso que quer desculpa para descansar. Severino tinha orgulho de nunca parar.
de trabalhar de sol a sol sem dar folga nem para si mesmo. Sua fama de melhor vaqueiro da região vinha justamente dessa dedicação. Não havia boi bravo que ele não domasse, nem campo que ele não conhecesse como a palma da mão. Foi num mês de outubro, quando o sol castiga ainda mais forte, que aconteceu. Severino estava rodeando o gado numa área mais afastada da fazenda, procurando um garrote desgarrado que tinha sumido há 3 dias. As horas foram passando e, quando se deu conta, o sol já estava bem no centro do céu. Seu cavalo, um alazão forte chamado Ventania, começou a ficar inquieto, bufando e recusando-se a seguir em certas direções. "Que foi, bicho tolo? Tá com medo de quê?" resmungou Severino, esporeando o animal. Foi quando ouviu o som, um aboio longo e triste, vindo de algum lugar à frente. Parecia o canto de um vaqueiro chamando o gado, mas tinha algo estranho naquele som. Era como se viesse de dentro da terra, ou talvez de muito longe, embora soasse bem perto. Severino estranhou. Não deveria haver ninguém naquela parte da fazenda, ainda mais àquela hora, mas como homem que não conhecia o medo, seguiu na direção do aboio. O cavalo relutava cada vez mais, chegando a empinar 2 vezes, tentando voltar. Severino, irritado, amarrou o animal num pé de juazeiro e seguiu a pé, subindo uma pequena elevação de onde achava que vinha o som. No topo da colina, viu um vaqueiro montado num cavalo branco. De longe parecia normal, chapéu de couro, gibão, perneiras e todo o traje típico. Mas à medida que Severino se aproximava, notou algo errado. O cavaleiro não tinha rosto. Onde deveria haver olhos, nariz e boca, havia apenas uma mancha escura, como uma sombra. Um arrepio gelado subiu pela espinha de Severino, que parou no meio do caminho. O vaqueiro sem rosto ergueu o braço e apontou para ele. Depois fez um gesto como quem chama alguém para se aproximar. "Quem é você?" gritou Severino, com a voz já trêmula. O cavaleiro não respondeu com palavras, mas outro aboio longo e triste ecoou pela campina, fazendo até as cigarras pararem de cantar. Foi nesse momento que Severino se lembrou das histórias que seu avô contava sobre a visagem do meio-dia. Um vaqueiro que morreu em pleno serviço exatamente ao meio-dia, de insolação, por se recusar a parar para descansar. Diziam que sua alma penava pelos campos, aparecendo a outros vaqueiros teimosos como ele, para dar um aviso ou levar consigo aqueles que não aprendessem a lição. Pela primeira vez na vida, Severino sentiu medo de verdade. Virou as costas e correu como nunca tinha corrido antes, tropeçando nas pedras e nos arbustos, sentindo como se algo o perseguisse, embora não ousasse olhar para trás. Quando chegou, onde tinha deixado o cavalo, encontrou o animal deitado, tremendo, com os olhos arregalados de pavor. Severino o ajudou a levantar, montou e disparou de volta para a sede da fazenda. Chegou lá pálido, suando frio, incapaz de explicar direito o que tinha acontecido. Teve febre alta por 3 dias, delirando e chamando por seu avô, pedindo perdão por não ter acreditado nas histórias. Quando finalmente se recuperou, Severino era outro homem. Nunca mais trabalhou ao meio-dia. Tornou-se até um defensor ferrenho do descanso, ensinando aos mais jovens a importância de respeitar não só o próprio corpo, mas também as tradições dos antigos. Tem coisas nesse mundo que a gente só aprende respeitando, não desafiando. Ele costumava dizer, olhando para o horizonte com um olhar distante. O mais curioso é que dias depois do encontro com a visagem, o garrote que Severino procurava apareceu sozinho no curral, como se alguém o tivesse guiado de volta. E sempre que alguém perguntava a Severino sobre o que realmente viu naquele dia, ele apenas respondia: "Tem horas que são dos homens, e tem horas que são de outros seres. O meio-dia é hora de respeitar e agradecer pela manhã de trabalho. Quem não aprende isso por bem, aprende por mal.
E até hoje, nessas bandas, é difícil encontrar um vaqueiro que se arrisque a trabalhar quando o sol está a pino. Não é só pelo calor, não. É pelo respeito a algo maior que a gente às vezes não entende, mas sente. Capítulo 7. A promessa da Mãe d'Água. Continuação. Água. Outros, mais desconfiados, faziam o sinal da cruz quando a menina passava, sussurrando que ela tinha parte com a encantada. Quando Maria completou 16 anos, uma grande seca assolou a região. O rio, sempre generoso, virou um filete de água barrenta e os peixes começaram a morrer. O gado berrava de sede, as plantações secavam e o desespero tomou conta do povoado. Foi aí que Maria começou a ter sonhos estranhos. Todas as noites, uma mulher belíssima, com cabelos verdes como o mato novo, aparecia e chamava por ela. Venha até a parte mais funda do rio, dizia a mulher dos sonhos. Só você pode salvar seu povo. Durante 3 noites seguidas, o sonho se repetiu. Na 4ª noite, Maria não aguentou mais. Sem contar nada a ninguém, saiu de madrugada e foi até o que restava do rio. A lua cheia iluminava o caminho, e uma brisa fresca, coisa rara naqueles dias de calor sufocante, acompanhava seus passos. Chegando na parte que antes era a mais funda do rio, agora quase seca, Maria viu um brilho estranho vindo de uma pequena poça d'água. Aproximou-se e, para sua surpresa, a poça parecia mais profunda do que era possível. Olhando mais de perto, viu que não dava para enxergar o fundo. Maria das Dores, chamou uma voz melodiosa vinda da água. Você veio. A água dá. Poça se agitou e, de repente, emergiu a figura mais linda que Maria já tinha visto. Uma mulher com pele brilhante como a lua, cabelos longos e verdes e olhos grandes e profundos como o próprio rio em tempos melhores. Você é a Mãe d'Água, sussurrou Maria, sem medo, apenas com reverência. Sou eu mesma, respondeu a encantada, e vim pedir sua ajuda. Seu povo tem se esquecido dos antigos costumes. Não respeitam mais o rio, jogam lixo nas águas, matam os peixes sem necessidade. Por isso, as águas estão secando. Maria baixou a cabeça, pois sabia que era verdade. Nos últimos anos, com a chegada de mais gente de fora, o respeito pelos rios e matas tinha diminuído muito. O que posso fazer? Perguntou Maria. Sou só uma moça simples. A Mãe d'Água sorriu. Um sorriso que parecia iluminar a noite inteira. Você tem o coração puro e uma ligação antiga com as águas. Preciso que faça uma promessa. Dedicar sua vida a ensinar o respeito pelos rios e pelas criaturas que neles vivem. Em troca, farei as águas voltarem, mais fortes e limpas do que nunca. Maria não hesitou. Eu prometo, disse com firmeza. Mãe d'Água então estendeu a mão, pedindo que Maria a segurasse. Quando seus dedos se tocaram, Maria sentiu uma corrente gelada subindo pelo braço, espalhando-se por todo o seu corpo. Seus cabelos, antes negros como a noite, começaram a ganhar mechas verdes, da cor das águas profundas. Este é o sinal da nossa aliança, explicou a Mãe d'Água. Onde você passar, as pessoas reconhecerão que você fala em meu nome. Naquela mesma noite, um trovão forte sacudiu o povoado, acordando a todos. Uma chuva abundante começou a cair, primeiro devagar, depois com força, enchendo novamente o leito do rio, fazendo as plantas reviverem, trazendo alívio para homens e animais. Quando Maria voltou para casa, encharcada, mas feliz, os pais perceberam a mudança em seus cabelos. Antes que pudessem perguntar algo, ela contou toda a história. A notícia se espalhou rapidamente. Alguns duvidaram, claro, sempre tem os descrentes. Mas quando a chuva continuou por 3 dias seguidos, trazendo vida de volta à região sem causar destruição, uma chuva boa, como diziam os mais velhos, as dúvidas começaram a diminuir. Maria cumpriu sua promessa. Com o passar dos anos, tornou-se a guardiã do rio.
Ensinava às crianças a importância de manter as águas limpas, mostrava aos pescadores como tirar seu sustento sem prejudicar a vida aquática e brigava de igual para igual com quem tentasse poluir ou desviar o curso do rio. Dizem que até hoje, nas noites de lua cheia, quem passa perto do rio pode ver duas mulheres sentadas na Pedra Grande. Uma é Maria, agora uma senhora de cabelos totalmente verdes, e a outra, dizem os que já viram, tem uma beleza sobrenatural e uma cauda que brilha sob o luar. E ninguém mais nessas bandas ousa maltratar o rio ou suas criaturas. Não é só pelo medo da seca voltar, não. É pelo respeito que se criou. Como diz o povo daqui, quem não respeita a água, não respeita a própria vida. Se você passar por aqui e for se banhar no rio, lembre-se, jogue uma flor na água como agradecimento. Não é superstição, é reconhecimento. Porque a gente nunca sabe quando a Mãe d'Água ou Maria das Dores estão olhando. Capítulo 8. O causo da caipora e do caçador de onças. Agora eu vou lhe contar uma história que meu tio Zeca me contou, que o pai dele contou para ele, e por aí vai, voltando no tempo mais do que a memória alcança. Nestas matas que rodeiam nosso povoado, dizem os antigos que vive a caipora. Um ser pequeno, de pele escura ou avermelhada, cabelo vermelho espetado, pés virados para trás e um assobio tão forte que pode ser ouvido a léguas de distância. Montada num porco do mato ou numa anta, ela protege as caças e castiga os caçadores gananciosos. Zé Onça, como era conhecido nas redondezas, não acreditava nessas histórias. Caçador desde menino, tinha esse apelido porque já tinha abatido mais de 20 onças pintadas. Carregava os dentes num colar que exibia com orgulho e as peles decoravam sua casa simples na beira da mata. Esse negócio de caipora é conversa para boi dormir, ele dizia, cuspirrando o fumo mascado e ajeitando a espingarda no ombro. Se ela existe, nunca se meteu no meu caminho. E olha que já andei por cada buraco nesse mato que só vendo. O velho, Manduca, curandeiro respeitado no povoado, sempre alertava Zé Onça. Um dia você vai encontrar quem é mais forte que sua pontaria, rapaz. A mata tem dono e não é gente de carne e osso como nós. Mas o caçador ria, mostrando os dentes, amarelados pelo fumo. No dia que eu encontrar essa tal de caipora, vou convidar ela para tomar uma cachaçinha comigo. Foi numa lua nova, dessas noites em que o escuro parece engolir tudo, que Zé Onça saiu para caçar. Tinha recebido encomenda de uma pele de onça preta, a mais rara de todas, de um coronel da cidade grande. O dinheiro prometido era tanto que daria para comprar aquele pedaço de terra que ele tanto queria. Entrou mata adentro, seguindo o rastro que tinha descoberto dias antes. A onça preta era astuta, mas ele era mais. Pelo menos assim pensava. Passou horas seguindo pegadas quase invisíveis, galhos quebrados, pelos grudados na casca das árvores. Quanto mais andava, mais tinha a sensação de estar sendo observado. O mato, sempre barulhento de grilos e sapos, estava estranhamente silencioso. Foi quando ouviu pela primeira vez. Um assobio agudo e prolongado que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Seus cachorros, sempre valentes, começaram a ganir e voltaram correndo pelo caminho que tinham vindo. "Covardões!" gritou Zé Onça, tentando disfarçar o arrepio que lhe subiu pela espinha. O assobio veio novamente, mais perto desta vez, e depois uma risadinha estridente que fez os cabelos da sua nuca se arrepiarem. "Quem tá aí? Apareça se for gente de coragem!" desafiou o caçador, engatilhando a espingarda. Um vulto pequeno e ágil passou rapidamente entre as árvores. Zé Onça atirou instintivamente, mas errou. Ele, que nunca errava um tiro. A risadinha soou de novo, agora atrás dele. Girou rapidamente, mas não viu nada além das sombras da mata. "É só um macaco atrevido", murmurou para si mesmo, mas sem muita convicção. Foi nesse momento que sentiu o cheiro forte de fumo de
Corda tão intenso que fez seus olhos lacrimejarem, e do meio da escuridão surgiu ela, pequena como uma criança de 6 anos, mas com cara de gente velha, pele avermelhada como barro de barranco, cabelos vermelhos espetados para cima como fogo, e o mais assustador, os pés virados para trás. Vinha montada num grande porco do mato de pelos arrepiados, segurando um pequeno cachimbo de onde saía aquela fumaça insuportável. "Ah, caipora!" sussurrou Zé Onça, sentindo as pernas fraquejarem. "Em carne e osso", respondeu a criatura com uma voz que parecia o farfalhar das folhas secas. Ou melhor, em fumaça e assombro. Zé Onça tentou erguer a espingarda, mas seus braços pareciam pesar 1 tonelada. A caipora se aproximou mais, os olhos brilhando como brasas na escuridão. 23 onças, caçador. 23 vidas que você tirou da minha mata. Algumas fêmeas prenhas, outras cuidando de filhotes que morreram de fome depois. Tudo por vaidade, por dinheiro, por orgulho. Zé Onça sentiu o coração batendo tão forte que chegava a doer. Eu caço para viver", tentou se defender. "Mentira!" gritou a caipora, e seu grito fez os pássaros adormecidos levantarem voo em pânico. "Você mata mais do que precisa, exibe os despojos como troféus, desrespeita a vida que a mata oferece." O caçador caiu de joelhos, tremendo. Pela primeira vez na vida, sentiu verdadeiro medo. "O que você quer de mim?" perguntou com a voz embargada. A caipora deu 2 tragadas no cachimbo antes de responder. "Quero que você aprenda o valor do que tem destruído." Estalou os dedos e o porco do mato grunhiu alto. Da escuridão surgiram dezenas de olhos brilhantes, amarelos, verdes, azulados. Eram todas as onças que Zé tinha matado ao longo dos anos, agora reunidas em forma de espíritos cercando-o. "Não vou tirar sua vida, caçador. Seria fácil demais", disse a caipora. "Vou fazer melhor. Vou fazer você sentir o que elas sentiram." Com outro estalar de dedos, Zé Onça sentiu uma dor lancinante percorrer seu corpo. Caiu no chão, se contorcendo, enquanto sua pele começava a mudar, escurecendo e ganhando manchas douradas, como o pelo de uma onça pintada. A transformação durou o que pareceu uma eternidade. Quando acabou, onde antes estava o caçador, agora havia uma onça, mas com olhos humanos, olhos cheios de consciência e terror. "Durante 1 ano e 1 dia", decretou a caipora, "você viverá como aqueles que caçou. Sentirá o medo da perseguição, a luta pela sobrevivência, o amor pela mata que você tanto desrespeitou. Se sobreviver e aprender a lição, voltará a ser homem. Se não..." Ela não completou a frase. Não precisava. Com um assobio ensurdecedor, desapareceu na escuridão junto com todas as onças fantasma, deixando para trás apenas a fumaça de seu cachimbo. Zé Onça, agora prisioneiro num corpo de felino, uivou para a noite. Um uivo que era metade rugido de onça, metade lamento humano. 1 ano e 1 dia depois, na mesma lua nova, um homem apareceu na beira do povoado. Estava magro, com cicatrizes pelo corpo e olhos que pareciam ter visto o outro lado do mundo. Era Zé Onça, de volta à forma humana, mas completamente transformado por dentro. Ele nunca contou em detalhes o que viveu naquele ano. Apenas desmontou sua espingarda, enterrou o colar de dentes e usou as peles de onça para fazer um pequeno altar na beira da mata, onde deixava oferendas de fumo e mel para a caipora. Tornou-se protetor da floresta, ensinando aos jovens caçadores a importância de só tirar o necessário, de respeitar os ciclos de reprodução dos animais, de pedir licença antes de entrar nas matas fechadas. "A mata tem dono", ele repetia, sempre com um olhar distante que parecia enxergar além do que olhos comuns podem ver, e não somos nós. E mata ou cair em grotas profundas.
Os fogos continuam correndo na serra em noites escuras. Às vezes, quando o tempo está muito seco e há risco de incêndio, eles aparecem com mais frequência, como se a mãe do ouro estivesse inquieta, preocupada e com suas riquezas. Como disse seu Jeremias, hoje um velho de barba branca que ainda trabalha na forja, tem coisas que não são para a gente possuir, são só para a gente admirar de longe e respeitar. O ouro da serra é uma delas. Se um dia você vier por essas bandas e ver uma luz dourada correndo na montanha, não tente segui-la com cobiça no coração. Admire de longe, faça uma reverência e agradeça pela visão. É o melhor jeito de mostrar respeito à Mãe do Ouro. Capítulo 10. A vingança da figueira branca. Lá nos fundos da fazenda do finado Coronel Mendonça, tem uma figueira branca, tão antiga que nem os mais velhos do lugar sabem dizer quando ela nasceu. O tronco é grosso e retorcido, todo branco como se tivesse sido caiado, e os galhos se espalham formando uma sombra que cobre mais chão que um terreiro de festa. O estranho dessa árvore não é só a cor ou o tamanho, mas o fato de que nada cresce ao redor dela. Num raio de uns 10 metros, a terra é nua, sem nem mesmo um matinho raquítico. Os pássaros não pousam em seus galhos, e nem as formigas atravessam aquele círculo de terra exposta. O povo mais antigo conta que nem sempre foi assim. Dizem que, há muitos anos, aquela figueira era uma árvore comum, de tronco escuro e folhas verdes, que dava figos doces que as crianças adoravam comer. Tudo mudou quando o velho Coronel Mendonça, homem cruel e ganancioso, decidiu expandir suas terras. Entre as propriedades que ele queria estava o pequeno sítio de Zé Quirino, um homem simples que vivia com a família numa casinha de taipa perto da figueira. Zé Quirino se recusou a vender. Essa terra foi do meu pai, que recebeu do pai dele. Explicava, não tem dinheiro que pague o valor que ela tem para mim. O coronel não gostou da resposta. Primeiro tentou pressionar oferecendo uma merreca, depois passou a ameaçar. Mas Zé Quirino continuava firme em sua decisão. Foi numa sexta-feira, dia que o povo diz que não é bom para começar nem terminar nada importante, que o coronel apareceu com seus capangas. Cercaram a casa de Zé Quirino enquanto a família almoçava. O que aconteceu depois, ninguém gosta de contar com detalhes. Só se sabe que houve tiros, que a casa foi incendiada e que nenhum membro da família de Zé Quirino sobreviveu. Dizem que quando tudo acabou, o coronel descansou justamente na sombra da figueira, satisfeito com seu feito. Foi ali que ele deu ordens para que limpassem tudo e começassem a preparar a terra para o plantio. Quero ver algodão crescendo aqui antes do próximo inverno, ordenou, enquanto acendia um charuto caro. Naquela mesma noite, uma tempestade como nunca se tinha visto caiu sobre a região. Raios cortavam o céu em todas as direções, e um, em particular, atingiu a figueira. Um raio tão forte que iluminou toda a fazenda como se fosse dia. Na manhã seguinte, os trabalhadores que foram verificar os estragos da tempestade encontraram algo inexplicável. A figueira, antes verde e viçosa, tinha se tornado completamente branca, como se tivesse sido feita de mármore ou coberta de cal. E aos pés da árvore, caído de bruços, estava o corpo do coronel Mendonça. Os olhos esbugalhados, a boca aberta num grito silencioso, e as mãos crispadas como garras. O charuto ainda fumegava ao seu lado. O médico que examinou o corpo disse que foi um ataque cardíaco, provavelmente causado pelo susto com a tempestade. Mas os mais velhos sabiam que tinha sido outra coisa. Foi a vingança de Zé Quirino, sussurravam. O espírito dele entrou na figueira e puxou o coronel para acertar as contas. Desde então, coisas estranhas acontecem perto daquela árvore. O filho do coronel, que herdou as terras, tentou cortar a figueira branca várias vezes.
Os machados quebravam ao tocar o tronco, as serras perdiam os dentes e os homens que tentavam derrubá-la adoeciam com febres misteriosas. Desistiram depois que um dos empregados, que tinha jurado derrubar a árvore nem que o diabo viesse impedir, foi encontrado enforcado num dos galhos baixos da figueira. As marcas de corda no pescoço, diziam os que viram, pareciam mais com marcas de dedos finos e compridos, como raízes. Anos depois, o filho do coronel vendeu a fazenda por uma ninharia e foi embora, alegando que não conseguia dormir com aquela coisa branca aparecendo em todos os seus sonhos. Os donos seguintes mantiveram distância da figueira, cercaram a área e proibiram qualquer um de se aproximar. Mas isso não impediu as histórias de se espalharem. Dizem que em noites de lua cheia, se você passar perto da figueira branca, pode ouvir vozes, uma família conversando e rindo, como se estivesse almoçando reunida. E às vezes, quando o vento sopra de certo jeito, as folhas da figueira fazem um som que parece alguém sussurrando. A terra continua sendo minha. Meu avô mata ou cair em grotas profundas. Os fogos continuam correndo na serra em noites escuras. Às vezes, quando o tempo está muito seco e há risco de incêndio, eles aparecem com mais frequência, como se a mãe do ouro estivesse inquieta, preocupada e com suas riquezas. Como disse seu Jeremias, hoje um velho de barba branca que ainda trabalha na forja, tem coisas que não são para a gente possuir, são só para a gente admirar de longe e respeitar. O ouro da serra é uma delas. Se um dia você vier por essas bandas e ver uma luz dourada correndo na montanha, não tente segui-la com cobiça no coração. Admire de longe, faça uma reverência e agradeça pela visão. É o melhor jeito de mostrar respeito à Mãe do Ouro. Capítulo 10. A vingança da figueira branca. Lá nos fundos da fazenda do finado Coronel Mendonça, tem uma figueira branca, tão antiga que nem os mais velhos do lugar sabem dizer quando ela nasceu. O tronco é grosso e retorcido, todo branco como se tivesse sido caiado, e os galhos se espalham formando uma sombra que cobre mais chão que um terreiro de festa. O estranho dessa árvore não é só a cor ou o tamanho, mas o fato de que nada cresce ao redor dela. Num raio de uns 10 metros, a terra é nua, sem nem mesmo um matinho raquítico. Os pássaros não pousam em seus galhos, e nem as formigas atravessam aquele círculo de terra exposta. O povo mais antigo conta que nem sempre foi assim. Dizem que, há muitos anos, aquela figueira era uma árvore comum, de tronco escuro e folhas verdes, que dava figos doces que as crianças adoravam comer. Tudo mudou quando o velho Coronel Mendonça, homem cruel e ganancioso, decidiu expandir suas terras. Entre as propriedades que ele queria estava o pequeno sítio de Zé Quirino, um homem simples que vivia com a família numa casinha de taipa perto da figueira. Zé Quirino se recusou a vender. Essa terra foi do meu pai, que recebeu do pai dele. Explicava, não tem dinheiro que pague o valor que ela tem para mim. O coronel não gostou da resposta. Primeiro tentou pressionar oferecendo uma merreca, depois passou a ameaçar. Mas Zé Quirino continuava firme em sua decisão. Foi numa sexta-feira, dia que o povo diz que não é bom para começar nem terminar nada importante, que o coronel apareceu com seus capangas. Cercaram a casa de Zé Quirino enquanto a família almoçava. O que aconteceu depois, ninguém gosta de contar com detalhes. Só se sabe que houve tiros, que a casa foi incendiada e que nenhum membro da família de Zé Quirino sobreviveu. Dizem que quando tudo acabou, o coronel descansou justamente na sombra da figueira, satisfeito com seu feito. Foi ali que ele deu ordens para que limpassem tudo e começassem a preparar a terra para o plantio. Quero ver algodão crescendo aqui antes do próximo inverno, ordenou, enquanto acendia um charuto caro. Naquela mesma noite, uma tempestade como nunca se tinha visto caiu sobre a região. Raios cortavam o céu em todas as direções, e um em
particular atingiu a figueira. Um raio tão forte que iluminou toda a fazenda como se fosse dia. Na manhã seguinte, os trabalhadores que foram verificar os estragos da tempestade encontraram algo inexplicável. A figueira, antes verde e viçosa, tinha se tornado completamente branca, como se tivesse sido feita de mármore ou coberta de cal. E aos pés da árvore, caído de bruços, estava o corpo do coronel Mendonça. Os olhos esbugalhados, a boca aberta num grito silencioso e as mãos crispadas como garras. O charuto ainda fumegava ao seu lado. O médico que examinou o corpo disse que foi um ataque cardíaco, provavelmente causado pelo susto com a tempestade. Mas os mais velhos sabiam que tinha sido outra coisa. Foi a vingança de Zé Quirino, sussurravam. O espírito dele entrou na figueira e puxou o coronel para acertar as contas. Desde então, coisas estranhas acontecem perto daquela árvore. O filho do coronel, que herdou as terras, tentou cortar a figueira branca várias vezes. Os machados quebravam ao tocar o tronco, as serras perdiam os dentes e os homens que tentavam derrubá-la adoeciam com febres misteriosas. Desistiram depois que um dos empregados, que tinha jurado derrubar a árvore nem que o diabo viesse impedir, foi encontrado enforcado num dos galhos baixos da figueira. As marcas de corda no pescoço, diziam os que viram, pareciam mais com marcas de dedos finos e compridos, como raízes. Anos depois, o filho do coronel vendeu a fazenda por uma ninharia e foi embora, alegando que não conseguia dormir com aquela coisa branca aparecendo em todos os seus sonhos. Os donos seguintes mantiveram distância da figueira. Cercaram a área e proibiram qualquer um de se aproximar. Mas isso não impediu as histórias de se espalharem. Dizem que em noites de lua cheia, se você passar perto da figueira branca, pode ouvir vozes, uma família conversando e rindo, como se estivesse almoçando reunida. E às vezes, quando o vento sopra de certo jeito, as folhas da figueira fazem um som que parece alguém sussurrando. A terra continua sendo minha. Meu avô, som dos pneus na terra. Era como se o tempo tivesse parado. Foi quando Adolfo teve a coragem de olhar pelo retrovisor novamente. O que ele viu fez seu coração quase parar. A mulher de vestido branco não estava mais atrás do ônibus. Ela estava agora dentro do veículo, parada no corredor, a apenas alguns metros dele. Seus olhos estavam ainda mais vazios, como se fossem dois buracos negros que sugavam tudo ao redor. O rapaz de terno começou a chorar. A senhora idosa continuava murmurando. E a jovem, com a criança, agora consciente, começou a gritar sem parar. Adolfo não sabia o que fazer, se acelerava novamente ou se tentava algo diferente. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, a mulher se aproximou lentamente, sem dar um passo. Ela parecia levitar, movendo-se em direção a ele com uma calma sobrenatural. Foi quando uma rajada de vento cortou o ar e a mulher desapareceu, como se tivesse sido engolida pela própria escuridão da noite. O ônibus parou bruscamente. Os passageiros se entreolharam, atônitos e sem palavras. Ela foi embora, disse a senhora idosa, ainda com um sorriso estranho nos lábios. Mas o pior ainda está por vir. Adolfo, com as mãos trêmulas no volante, olhou para frente, tentando entender o que acabara de acontecer. Ele não sabia o que era pior, ter visto aquela mulher ou ter ouvido o que a senhora acabara de dizer. O ônibus seguiu em frente, mas todos no interior sabiam que a Estrada Velha tinha mais a revelar. Mais tarde, Adolfo contou a história para alguns moradores, mas ninguém se atreveu a questioná-lo. Todos sabiam que naquela estrada, onde a noite nunca parecia se desfazer por completo, as aparições eram apenas o começo. E assim, a Estrada Velha continuou sendo evitada, pois as almas que ali habitavam nunca descansavam realmente. Elas esperavam pacientemente pela próxima vítima.